Pode Falar Mãe começando e o bate-papo de hoje é direcionado para a mulherada. Papo sincerão aqui de maternidade. Você se sente ou se sentia bonita grávida? Como você está lidando com todas as transformações que estão acontecendo no seu corpo? Bom, se como eu você não está se sentindo tão bem assim, fique com a gente até o final dessa conversa, que nós vamos trazer aqui trocas de experiências e principalmente dicas para você encarar esse período com bastante leveza e se sentindo melhor a cada dia. Aqui comigo, então, a consultora de imagem, especialista em estilo, Jana Romanini, que vai ajudar a gente nessa tarefa tão difícil que é manter a autoestima nesse momento tão delicado da gestação. Obrigada, viu, Jana, pela presença. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e auxiliar não só mulheres, mas mulheres num tempo tão doce, tão mágico da vida, que é a gestação. Pois é, um período tão especial e que a gente acaba trazendo esse contexto, né? Eu confesso que o tema foi escolhido justamente por experiência própria. Eu nunca me senti bonita grávida. Já estou na segunda gestação, mas na primeira foi a mesma coisa. E era uma coisa assim que eu não tinha nem coragem de falar. Porque parecia uma reclamação inadequada, exatamente, né? Assim, as pessoas falavam, a gente escuta muito elogio, né? Quando tá grávida, nossa, como você tá linda, como você tá maravilhosa, que barriga linda. E eu, assim, respondia educadamente com um sorriso, né? Mas no fundo eu pensava, não, eu tenho espelho em casa. Eu sei que não é bem assim. E isso até, assim, era o tipo de coisa que eu não gostava de comentar, porque vem um sentimento de culpa, né? Até uma coisa interna, assim, uma briga interna nossa, que parece que você se sentir feia nesse momento, você tá amando menos o seu bebê, né? Exato. Enfim, depois de passar por esse período e até de relatar um pouquinho dessa minha experiência, eu descobri que tem outras mães aí que pensam da mesma forma, por isso eu achei importante trazer o tema aqui. Mas antes de me prolongar muito aqui falando da minha história e desse meu momento, eu queria saber se você, como consultora de moda e de estilo, costuma atender realmente gestantes com essa mesma reclamação? Isso é comum ou eu tô mais para exceção aí à regra? Olha, o seu nicho tem aumentado cada vez mais. Pessoas como você, mulheres como você, eu também sinto afinidade, compartilho da sua sensação, porque também já engravidei, já fui mãe e me senti exatamente dessa forma. E acho até que por conta dessa história toda pessoal que a minha profissão é essa hoje. Então eu entendo muito o que as mulheres sentem, por isso que me sinto tão encaixada para ajudá-las. Essa empatia, né, que é muito importante. O momento da gestação, ele, até pouco tempo atrás, até as gerações das nossas mães e avós, ele tinha algo de santificado, de purificado. Essa geração nossa são mulheres muito ativas, muito movimentadas. A nossa culpa, ela vem de um fundo de transição da sociedade, que é o seguinte: eu não me sinto aquela pessoa que é só um corpo gerando um filho, eu sou muito mais do que isso, mas ao mesmo tempo eu não sei se isso me atrapalha, para vestir é estranho. As lojas, como a gente estava comentando nos bastidores aqui um pouquinho antes, parece que elas estão apropriadas apenas para mães, nesse visual de santificação, de perfeição, é a barriga, são as cores suaves, aqueles tonzinhos, aquelas batinhas, roupas bem largas. Eu acho que antigamente as mulheres, assim, paravam para gestar, né? Literalmente isso. Então era aquele momento de você se dedicar só àquilo. E hoje acho que não sei se dizer se a maioria, né? Posso estar falando bobagem, mas muitas mulheres têm uma vida profissional muito ativa, tem que estar presente em várias ocasiões em que tem que estar com uma roupa mais elegante, um traje mais social. E uma coisa não pode interferir na outra, né? E aí a gente se vê nesse desespero. Não é nem porque nós queremos, nós precisamos estar bonitas, charmosas e todas essas qualidades todas como mulher, porque nós transitamos muito pela vida. São os eventos, é o próprio relacionamento. Antes, a mulher ficava quietinha em casa. Como você disse, ela parava para gestar. Agora, esse marido, esse namorado, ele não quer ver ela fazendo um bolinho 3 horas da tarde. Ele quer ver ela chegando bonita, sexy, sensual,
e grávida. E aí, né, como essa mulher moderna lida com esse dilema? Estar charmosa, sensual e inclusive cativante como mulher, mas ao mesmo tempo gestando. Sim. Falta esse encaixar de fases, de gestações. Nós não somos mais aquelas mulheres de antes, nós somos uma nova mulher. Com certeza. As grávidas que te procuram, imagino que a maior preocupação seja, claro, o peso, né? Que o ganho de peso é muito grande. É um desconforto repentinamente, visual, né? Então, sobretudo. Exige realmente uma mudança de guarda-roupa, vamos dizer assim. Exige. Uma ótima estratégia é tirar os olhos do óbvio. O óbvio são as lojas de gestante, que apresentam 99% das vezes esse tipo de modelagem. Hoje em dia nós temos lojas plus size, que vendem uma pegada mais urbana, mais cool, mais despojada. Tem a própria roupa dos maridos, que acabam servindo muito e ficam absolutamente envolventes, charmosas, sexy, como uma calça jeans boyfriend mais largona, dobrada a barra e colocada com um salto, uma camisa largona dele com um top por baixo agarradinho. Então ela não precisa se adequar a uma roupa que vai fazê-la se sentir ainda mais só mãe e ainda menos mulher. Eu acho que o maior problema é você não se identificar, né, com aquela roupa, que é o meu caso, por exemplo. Assim, eu procurava e o que as lojas trazem é normalmente aquela calça com elástico na cintura. Em algum momento você vai ter que comprar de qualquer forma, porque o tamanho da barriga não permite, né, que use uma calça tradicional. Mas assim, é o vestido que depois pode ser usado na amamentação, é o vestidinho floridinho, babados, né? Aquela coisinha cheia de elástico. Então, assim, pra mim, eu falava, gente, eu coloco, até tentava, né? E tô tentando agora, tô com 31 semanas, tô passando pela mesma situação. Entendo. Você coloca aquela roupa, você olha e fala, não sou eu, né? A grande sacada é você trazer da sua essência, daquilo que você sempre foi até engravidar, para a fase da gravidez. E nunca se sentir um corpo gestando. Aquela mulher, com todo aquele charme, com o DNA dela, com o estilo dela, continuam a existir. Se ela gostava do couro, por que ela não se mantém usando um couro? E, de repente, uma calça mais largona, uma calça cargo, que tem uma pegada mais light, mais leve, ou mesmo as peças masculinas. Existem vestidões mais largos, mas eles não precisam existir apenas para amamentação, a gravidez. Ele pode ser usado com uma faixa na cintura. É uma desculpa maravilhosa a gestação para se vestir, porque ao longo da vida a gente disfarça a barriguinha. Exemplo, na gestação nós temos o orgulho de exibir o barrigão, não tem nada para ser disfarçado. Então, ao contrário do que as gravidinhas pensam, gente, vocês estão na vantagem, hein? É a famosa não tô gorda, tô grávida, né? Exato. Então vamos mostrar a barriga. Pô, como eu comentei aqui, né, eu cheguei a compartilhar desse sentimento aí com outras mães e percebi que é até algo relativamente comum essa preocupação. Então vou chamar até aqui para nossa conversa a Roberta Campos, que é jornalista, colega que nós trabalhou muito tempo aqui com a gente na EPTV, mas também é pedagoga, é mãe do Léo, né, Rô? E também já me adiantou que passou por esse momento difícil, né? Léo tá perto dos 3 anos, mas durante a gestação foi um período difícil para você também, Rô? Conta um pouquinho da sua experiência. Olá, Roberta. Foi sim, né? A gente se reconhecer aí como uma nova mulher, né? A Jana estava comentando da gente mostrar, né? Dar essa atenção especial para a barriga aí na roupa, foi exatamente o que eu fiz, viu? Para engravidar, eu tive que fazer tratamento, fiz fertilização. Então, eu brinco que eu comecei com a minha barriguinha de grávida antes mesmo de engravidar, porque eu tive que tomar muitos hormônios para poder fazer a punção, né, que eles chamam a retirada dos óvulos. E eu não me esqueço, quando eu estava malhando bastante antes de engravidar, preparando meu corpo para poder gerar o filho. E eu lembro que eu estava na academia, eu olhei e falei, gente, eu já estou com uma pochetinha aqui, né, desconfortável, que nenhuma mulher gosta. E quando eu engravidei, eu tinha 3 meses, a minha barriga já estava se mostrando demais, né? Já era uma barriga de grávida considerável. Com 6 meses, as pessoas já falavam assim, nossa, você tem 2 aí ou é só um? Então, eu já perdi calça jeans com 3 meses de gravidez, já não conseguia usar. E aí eu adotei exatamente essa tática, né? De começar a usar vestidos que marcassem muito a barriga, porque não foi só a barriga, eu ganhei muito peso, né?
Então, os braços ficaram mais largos, né, maiores, o quadril também cresceu, os seios. Então, para dar aquela disfarçada, eu colocava um vestido mais justinho para todo mundo focar na barriga de grávida, né? Que é aquela barriga Roberta, e bonita. você comentou, inclusive, que no seu caso teve o tratamento aí, né, a fertilização. Então, quando aconteceu de fato, imagino que tenha sido uma alegria muito grande. E isso te trazia essa vontade maior de exibir a barriga ou não? Teve essa contradição também, poxa, torci tanto para essa barriga acontecer e agora isso está sendo um problema para mim. Você teve esse momento aí contraditório? Sim, com certeza. Não, o Léo foi muito desejado, né? Foi uma luta muito grande para poder tê-lo, mas o desconforto de ganhar muitos quilos em pouco tempo, realmente, eu tinha dias que eu me achava linda com cabelo. Aliás, meu cabelo na época ficou maravilhoso. E isso, né? Porque o corpo eu me sentia muito desconfortável. Eu acho que são muitas transformações ao longo da gravidez, né? Físicas, psicológicas, oscilações de humor, né? As oscilações hormonais também que a gente passa. Então, tinha dia que eu olhava e falava assim, eu não conseguia sentar direito no chão. Eu me lembro uma vez, eu deitei no chão, não conseguia levantar, sem ajuda, porque doía tudo, né? Então, de fato, assim, a gente passa por um momento muito delicado. A gente está muito fragilizada, né, durante a gravidez, ao mesmo tempo está muito feliz. E eu ouvi você falando, Larissa, dessa questão da gente se culpar muito, né, porque a gente está gerando uma vida. A gente está num momento lindo e milagroso, né, de um milagre da vida que está acontecendo dentro da gente. E a gente se olhar e não se achar bonita, nossa, vários dias. Assim, É o isso aconteceu sentimento de comigo com culpa, muita... né? Eu me marcou muito Assim, quando eu fui até uma loja de roupas de gestante na companhia da minha mãe, para ela me ajudar a escolher alguma coisa. E eu falei isso, assim, eu tava nesse momento hormonal, assim, um mau humor Uma montanha monstro, russa. que eu não conseguia achar nada que eu gostava. E eu experimentei, acho que a loja inteira. E aí falei pra mim, vamos embora, eu não vou comprar nada, eu tô horrorosa, eu tô muito feia, eu não aguento mais. E dei uma desabafada, assim, nervosa mesmo. E minha mãe falou, filha, que pecado você falar isso. Olha, isso é uma bênção na sua vida e você falar que tá feia. E aí vem isso que a Roberta falou, você fala, nossa, realmente, olha o que eu tô fazendo, né? Eu tô gerando um filho, é um milagre acontecendo dentro de mim. E eu tô me achando feia, mas assim... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, fica né? sufocado. A grande Exato. questão não é não sou grata, não acho que é uma dádiva, perdi, sei lá, a minha fé, não vejo isso como um milagre. É outra coisa, é como se a gente abrisse outra gavetinha problemática, que é assim, onde foi parar a minha mulher? E será que eu ainda existo aqui nesse contexto? Porque pelo Sim. companheiro dela, ela muitas vezes passa a ser vista como a mãe do bebê que está gerando. Toda a família fica em volta daquele novo acontecimento. Uma outra coisa que destrói muito a feminilidade. A todo lugar que ela vai, um restaurante, qualquer lugar, alguém se acha sempre no direito de apoiar a mão, de estar com a mão. Calma, é meu corpo, né? Aqui dentro tem também, um bebê, né? Não pode ele também ver uma nem grávida nasceu que já ainda. vai com a mão na barriga, né? Acaba sendo deselegante e é quase que um desrespeito com uma mulher que está ali por trás daquilo tudo que está acontecendo. E o poder dela é magnífico, é assustador, assim. Estamos num momento mais poderoso da nossa vida. Não é à toa que a gente foi feita aí com esse plus, né? Mas que o nosso lado feminino precisa, sim, ser muito cuidado nessa fase. Ele precisa desse E aí cuidado. fica a dica para quem convive com grávidas, né? Ou encontra grávidas por aí, né? Não se dê o direito de tocar sem pedir permissão. Não. E evite essas piadinhas, né? Roberta comentou da frase, tem certeza que só tem um aí? Gente, isso é uma coisa que eu já ouvi muito agora, principalmente na segunda gestação, que a minha barriga tá absurdamente maior do que a primeira. Ai, será que é um só? Tem certeza? Mas vai nascer quando? horrível. Nossa, mas daí demorar tanto assim? Achei que já tava para nascer. É como se as pessoas atravessassem a mulher sem nem perceber que ela existe para mirar diretamente na criança ou na barriga ou no bebê. E aí desencadeiam um monte de comentários desnecessários, né? De como vai ser e o parto, se vai amamentar ou não. Se a gente for aqui enumerar o tanto de palpites que destroem a gente nessa fase, daria
faria mais muitos podcasts. Muitos, com certeza. É claro que as pessoas, muitas vezes, na maioria das vezes, né, não fazem por maldade, Sim. mas é um alerta realmente, porque fere a gente. A Roberta até comentou também, quando eu estava falando com ela antes da entrevista, de uma frase, né, Rô, que a história de você tá com cara de mãe, né? Como que é isso? E aí? A gente entende isso como um elogio ou o quê, né? Nossa, olha, eu vou te falar, eu já parei para refletir muito sobre isso, né? Porque ser mãe é uma dádiva, é maravilhoso, você gera uma vida, né? É um empoderamento maior de uma mulher. Mas, ao mesmo tempo, quando alguém fala que você tá com cara de mãe, normalmente é porque você tá com a cara cansada. Você tá com o cabelo todo desarrumado, você tá com cara de louca. Porque ser mãe, você tem tantas responsabilidades, né? Você ganhou confiança para você cuidar de uma vida. Você vai criar um ser humano que vai ser, você quer fazer dele um cidadão de bem, né? Então é muita responsabilidade que às vezes você se esquece de si própria. E aí eu acho que as pessoas às vezes quando falam assim, você tá com cara de mãe, que você tá com cara de cansada, né? E falando um pouquinho sobre esse comentário, né, das pessoas, né? Eu escutei muito assim, nossa, você tá enorme. Tem coisa pior que uma mulher? Você ouvir isso, você tá enorme. E às vezes é sem maldade, mas eu acho que até da sua própria rede de apoio, as pessoas têm que tomar muito cuidado quando falam com outras pessoas, com a questão de respeito, e principalmente quando essa pessoa está grávida. Ela está muito vulnerável naquele momento, ela está muito insegura, porque ela está passando por milhares de transformações. Ela está com medo do futuro, principalmente quando é a primeira gravidez, né? Ela não sabe como é que vai ser o parto, como é que vai ser criar, né, um filho, é tudo muito novo, né? E as pessoas não se ligam, as pessoas falam mesmo, e às vezes isso machuca, principalmente no momento que a gente está tão fragilizado, né? E muitas vezes isso se estende também, né, depois do parto, porque Sim. muitas mulheres demoram para recuperar o peso de antes da gestação, ou até nem conseguem, né, perder todo o peso que ganharam ao longo da gravidez. Então, essa coisa do estilo e de você se identificar com o que você está olhando no espelho acaba se estendendo também por um período maior, né? Como que foi com você, Roberta? Olha, até hoje eu não voltei no meu peso de antes da gravidez, viu? Realmente é um desafio. Mas eu acho que a gente tem que observar muito, se acolher muito nesse momento, que realmente é de transformação. Observar o que é prioridade na sua vida. Hoje eu tenho o Léo Jesus, meu filho, que está quase 3 anos. É a prioridade da minha vida. Eu continuo trabalhando, eu continuo me cuidando, agora com um pouco mais de força, olhando com mais atenção e mais carinho para a Roberta, mulher. Mas eu passei, principalmente o primeiro ano, né, como mãe, tendo um olhar muito atento para o meu filho e, às vezes, me esquecendo um pouco de mim mesma. E eu acho que isso acontece com muitas mulheres. E eu me lembro que quando o Léo nasceu, eu fui ao hospital, passados uns 6 meses, né? E aí você tá com o peito cheio, porque você tá amamentando ainda, né? A barriga ainda não voltou, né? Enfim. E aí você ouvir da pessoa assim, você tá grávida? Eu falo, não, acabei de ter um filho. Além de ser muito deselegante, né? Você se sente tão mal, porque aí você se cobra muito, né? De falar assim, meu Deus, será que já era para eu estar super bem com o meu filho com 6 meses? E não, eu acho que existe realmente uma cobrança da sociedade para a gente estar bem logo, para a gente estar linda e maravilhosa de uma hora para outra. E cada mulher tem o seu tempo, né? A gente precisa respeitar isso. Com certeza. E aqui o nosso papel até de trazer esse tema para a questão maternidade real, né? Porque as mulheres ficam acompanhando aí as blogueiras, as artistas nas redes sociais, aí elas vêm e postam lá aquela barriga tanquinho 3 meses depois que a criança nasceu, né? E assim, a gente sabe que isso não é real. Sim. Só que, às vezes, a gente acaba se esquecendo disso, né? Então, as mulheres acabam tendo essa tendência a se cobrar demais, como a Roberta falou, né? Poxa, faz 6 meses que meu filho nasceu, será que já não era para não ter mais barriga, não ter mais peito, né? Enfim. É tudo muito cruel, né? O papel da moda nessa trama toda que a gente está discutindo aqui e para as pessoas que estão ouvindo, como você disse, inclusive tentando auxiliá-las, informá-las, ele é terapêutico. Nós temos um vício de nos criticar. Mulher, por conta de mirar muito essa competitividade, ou até mesmo o masculino é mono. Ele se descobriu uma vez, ele vai seguir a vida inteira com aquele mesmo perfil de camiseta, de calça, de blazer. As mulheres não, elas são de temporadas, elas estão felizes, elas estão tristes, elas estão de TPM, elas engravidam. Isso faz com que elas sejam interessantes, cheias de nuances, né? Como diria o poeta, a dança
dos 7 véus. Então, a gravidez é só mais uma dessas fases onde ela pode se reinventar. E ó que delícia! E tudo bem se a blogueira exibir um abdômen perfeito 3 meses depois, porque assim, ela é tão apaixonada por si mesma e ela sabe tão bem o que dela é charmoso, ela sabe tão bem disfarçar o que não é, que ela olha aquela perfeição lá na internet e ela fala: eu sei que você também tá disfarçando alguma coisinha aí. Com certeza. E aí acho que a Roberta também deu uma dica legal, que é de valorizar o ganho aí, né? O cabelo que tá mais bonito, a unha. Então, o autocuidado também é muito importante nesse momento, né? Aquele dia que você não tá muito bem, então... Poxa, lava o cabelo, deixa minimamente arrumado, né, Rô? Dá uma retocada, faz uma maquiagenzinha, nem que seja de leve. Você usava desses artifícios também. Com certeza, né? E a Jana tá falando aí de você ver o que é o teu melhor. Como eu falei, eu usava vestidos mais justos para poder evidenciar a barriga. Comecei a usar e abusar de macacão. Nossa, tinha vários macacões em casa, assim, no meu guarda-roupa, coisa que eu não usava. E continuei usando depois da gravidez, porque eu gostei tanto, né? Achei uma peça tão versátil. Saias longas, nossa, nunca tinha usado, porque eu achava que eu tinha que ter o corpo perfeito para usar uma saia longa com uma blusa mais justinha, né? E aí, grávida, eu me permiti colocar uma saia longa com uma peça mais justa em cima, né? Então, mostrava a minha barriga e ia feliz e contente, assim. Eu realmente renovei a minha forma de olhar a moda. E depois de engravidar, depois de ser mãe, aí de novo a gente passa por uma nova transformação, né? E isso se reflete naturalmente no guarda-roupa, na maneira como a gente se veste, nas cores, de uma maneira geral, né? Com certeza. Acho que até já caminhando um pouco para o fim aqui da nossa conversa, o bate-papo é tão bom que a gente vai falando, né? E perde a noção do tempo aqui. Mas acho que o recado final, né, Jana, a gente encarar isso também como uma coisa temporária, né? Que vai passar e que a gente não pode se anular como mulher, né? Como você já trouxe aqui em alguns momentos da conversa, você é uma mãe. Claro que isso vai transformar a sua vida de maneiras absurdas, mas você continua sendo mulher e você precisa se encarar dessa forma, né? E essa preocupação com a imagem é muito importante nesse momento. Não é uma mera vaidade, né? Não é. Esse encanto, esse lado feminino, quando a gente cuida dele para ele não se perder, a gente consegue ter a saúde das emoções, a saúde da mente. E não tem nada mais valioso do que isso, né? Porque hoje é a gestação, amanhã é a menopausa, depois é outra coisa. As mulheres são feitas de fases tão marcadas e tão desafiadoras que se a gente não tiver mesmo esse apreço por si, essa garra, essa força e olhar para si com esse cuidado bem trabalhado, nós vamos nos perder o tempo inteiro. Esses lados bons, né? O cabelo, a pele, eu posso exibir o barrigão porque assim, eu não tô gorda, eu tô grávida. Isso traz um estilo e traz também uma imagem para as outras pessoas de, olha, não vai falar mal de mim não, porque eu tô me achando muito, eu tô confiante. Isso até inibe alguns comentários maldosos. A autoconfiança vale milhões. Com certeza. E aí ergue a cabeça e vai que vai, né? Isso aí. Exatamente. E acho que também é importante, a Roberta também pode comentar um pouquinho antes da gente encerrar, não ter o medo também, né, de compartilhar desse sentimento, de ser sincera e não ter medo de ser julgada, né? Porque a mãe também tem esse eterno medo, né, das comparações, dos julgamentos. Então, é maternidade real, vamos ser sinceras, principalmente com nós mesmas, e aceitar esse momento, acho que é o primordial, né? E acolher umas às outras, né, Larissa? Porque deixar de lado esse romantismo é maravilhoso, de fato, engravidar é gerar um filho, mas existem alguns desconfortos e a gente tem que abraçar isso também, as nossas inseguranças, de quem está do nosso lado, né? As nossas amigas, parentes, né? É acolher tudo isso e entender que é uma fase. E dar força, né, para quem realmente está passando por isso. Eu acho que depois que a gente passa por uma gravidez e pela maternidade, a gente consegue compreender o outro de outra forma, né? E aí a gente consegue acolher de uma maneira mais sábia. Quando a gente ainda não passou por isso, a gente às vezes não tem essa sabedoria, não tem esse conhecimento, não sabe às vezes nem como lidar, né? Mas aí fica a dica, então, olha, acolha quem está do teu lado, né? Se ela estiver reclamando,
Ai, abraça, dá um abraço gostoso, é isso que a pessoa está precisando no momento. Um colo. Com É um certeza. colo, Rô, muito obrigada, viu, por compartilhar aqui dessas experiências. Enriqueceu bastante nosso episódio. Brigadão por aceitar o convite. Um beijo, Eu que Roberta. agradeço. Um beijo. E Jana, muito obrigada também Muito mais uma obrigada, vez, viu, adorei pela falar com presença. vocês. Foram dicas ótimas. Parabéns. Acho que a gente ajudou muitas mamães aqui. Sim, com certeza. Um beijo a todos. Pode falar, mãe, terminando aqui. Não tenho a pretensão de fazer com que você se sinta linda, maravilhosa da noite para o dia, mas espero ter contribuído para você entender que sentir-se assim está tudo bem, você não está sozinha. Sentir-se feia grávida não significa que você ama menos o seu filho por isso, ok? Então se aceite, entenda essa fase como passageira, temporária e vai valer muito a pena, viu? Garanto, tanto que já estou aqui no meu segundo round. Então muito obrigada pelo carinho, espero vocês na semana que vem. Beijos!